Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa SOS Psicóloga. Hoje nós estamos aqui neste feriadão de carnaval, muita gente aproveitando. Eu espero que você aproveite esse feriado e nos acompanhe pela rádio, pela Web TV, pelo Facebook da Rádio Web Torres e também aos meus seguidores do Instagram. Uma boa tarde a todos vocês. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Bom feriadão aí para todo mundo. Espero que todos estejam descansando, não estejam aglomerando, né? Respeitando as medidas de isolamento, respeitando as medidas de contenção para o Covid. E para iniciar a nossa conversa de hoje, em mais um episódio do programa, nós vamos falar de um tema que foi muito recorrente no ano de 2020 com essa pandemia, né? Que foi, a gente ouviu muito falar sobre a doença, o mal de Alzheimer. Por que a gente ouviu falar tanto dessa doença? Pelo menos eu ouvi bastante, né? Falar sobre ela, né? Porque muitas pessoas passaram a conviver no ano da pandemia com os seus avós, com os seus pais, tiveram que reprogramar toda a sua vida, né, preservando essas pessoas mais idosas. Então, esse assunto ficou bastante em evidência, porque muitas pessoas passaram a compartilhar nas redes sociais a sua vida com os seus idosos, né, com os seus pais, com os seus avós, alguns revelando, né, a doença do avô, né, meu avô, minha avó sofre de Alzheimer, é assim que a gente vive, a gente cuida dela, enfim, então ficou muito em evidência esse assunto, e eu achei que valeria a pena vocês conhecerem um pouco mais sobre como ela funciona, quais são os estágios dessa doença, e o que nós, enquanto cuidadores, que acompanhamos essas pessoas idosas, portadores dessa doença, podem fazer para amenizar e proporcionar maior qualidade de vida para essas pessoas. Bem, a doença de Alzheimer, ela provoca progressiva e inexorável deteriorização das funções cerebrais. Quais seriam essas funções? A perda de memória, da linguagem, da razão e da habilidade de cuidar de si próprio. Cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos e 25% com mais de 85 anos podem apresentar algum sintoma dessa enfermidade. E são inúmeros os casos que evoluem para a demência. Quando é feito o diagnóstico do paciente com Alzheimer, o tempo médio de sobrevida varia de 8 a 10 anos. Bem, ainda não foi possível conhecer a causa específica da doença de Alzheimer, né? Parece haver uma certa predisposição genética, e quando existe essa predisposição genética na família, ela pode se desenvolver precocemente por volta dos 50 anos. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que algum vírus e a deficiência de certas enzimas e proteínas estejam envolvidos na etiologia da doença. Outros, em contrapartida, especulam que a exposição ao alumínio e o seu depósito no cérebro possam contribuir para a instalação do quadro. Mas, por enquanto, não foi restabelecida nenhuma relação segura de causa e efeito a respeito
da doença de Alzheimer, né? Nós estamos em pleno século XXI e ainda a doença de Alzheimer é uma incógnita para muitos médicos, né? Não há, até os dias atuais, a descoberta, né, a causa X que predispõe o desenvolvimento do Alzheimer, né? Não foi encontrado algo, substância, vamos dizer assim, um alimento, né? O que eles acreditam é que haja, sim, uma predisposição genética para o desenvolvimento do Alzheimer. O Alzheimer, ele pode ser dividido em 4 estágios, tá? O primeiro estágio é conhecido como forma inicial. Ele provoca alterações na memória, personalidade e habilidades espaciais e visuais. Estágio 2 é a forma moderada da doença. Dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos, agitação e insônia. O terceiro estágio é considerado como a forma grave da doença. Significa resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer, deficiência motor e progressiva. E o quarto estágio significa o estágio terminal do paciente, quando ele está restrito ao leito, mutismo, dor na deglutição dos alimentos, infecções intercorrentes. Bem, como eu havia dito, assim como não se conhece a causa específica para o desenvolvimento do diabetes, também não há um diagnóstico definitivo para a doença. Ela só pode ser realmente diagnosticada por exame do tecido cerebral obtido por biópsia ou na autópsia após a morte. Os médicos baseiam o diagnóstico no levantamento minucioso do histórico pessoal e familiar, em testes psicológicos e por exclusão de outros tipos de doenças mentais. Mesmo assim, estima-se, né, que o diagnóstico pode estar equivocado em 10% dos casos. E aqui vale ressaltar que a família, né, o acompanhante desse idoso, o cuidador desse idoso, ele é o principal aliado na descoberta da doença, porque o idoso ele vai dando sinais de que as coisas não estão bem, né? Então, esse cuidador, espera-se que ele preste atenção, né, na convivência, ele vai prestando atenção no idoso, ele já vai captando sinais de que algo não está bem, né, como a perda da memória. Por exemplo, o idoso que esquece como se faz, vamos colocar aqui um exemplo, né? Uma senhora com Alzheimer que sempre fez comida, sempre cozinhou arroz. E de uma hora para outra ela começa a apresentar dificuldade de memória de como se faz o arroz, né? Ela já não sabe mais que tem que refogar o arroz, depois colocar água e deixar ferver, né? Uma coisa rotineira, coisas rotineiras, as pessoas, né? Os idosos já vão esquecendo como se faz. Então são sinais que quem tem um cuidador em casa, né? Ou dispõe um cuidador para os seus pais, para os seus avós, é interessante que eles vão captando esses sinais e vão comunicando à família. Olha, o fulano não sabia mais fazer tal coisa, se esqueceu de repente, né? Até esses dias atrás ele sabia fazer o arroz e agora ele já veio me perguntar como é que se faz. Ele me perguntou 2, 3 vezes, né? Ele contou 4 vezes a mesma história, ele esqueceu o meu nome. Então são sinais que o cuidador é capaz de comunicar à família e prestar atenção. A doença de Alzheimer, ela não possui cura, ela possui a manutenção, né? O que o idoso com Alzheimer faz? Ele mantém a doença estável. O objetivo do tratamento é minorar os sintomas. Existem diversos medicamentos, mas existem também terapias alternativas, né, que os familiares buscam, porque a carga de medicamentos
geralmente é grande, né? Os idosos tomam remédios para dormir, né? Para agitação. Então, como uma forma de amenizar essa carga de medicação, algumas famílias procuram também terapias alternativas com ervas, né? Com o óleo de canabidiol, que é muito utilizado nas fases iniciais do Alzheimer, como uma forma de diminuir a carga medicamentosa. Como todo mundo sabe, e se não sabe, tem uma ideia, né, de que cuidar de doentes de Alzheimer é altamente desgastante e é indicado que quando você tem na família um portador de Alzheimer, é recomendado que toda a família se reúna, né, e auxilie esse cuidador nos cuidados, reveze nos cuidados também, porque o cuidador ele sofre uma sobrecarga de cuidado muito grande, então ele também precisa ter momentos de descanso, ter momentos de relaxamento. O portador de Alzheimer ele também acaba se cansando, né, do contato sempre do contato com esse cuidador, então é importante revezar, né, a troca de cuidadores para que os dois possam descansar, né, tanto o doente de Alzheimer quanto o seu cuidador principal. Porque o cuidador também não pode, à medida que ele vai adoecendo, ele já se mostra incapaz de continuar os cuidados. Então ele precisa desses momentos de descanso, desses momentos de relaxamento para poder recarregar as energias e prosseguir com os cuidados. Bem, eu trouxe aqui algumas sugestões, né, de medidas que podem facilitar a vida dos doentes e de quem cuida, né? Talvez você esteja passando por essa situação, você seja um cuidador de um doente de Alzheimer, ou você tenha na família, né, um doente de Alzheimer, ou você convive direto e indiretamente, e talvez essas dicas, essas medidas poderão lhe ajudar. Primeiro, é uma opção, né? Fazer o portador de Alzheimer usar uma pulseira, colar ou outro adereço qualquer com dados de identificação. E as palavras memória prejudicada, porque um dos primeiros sintomas é o paciente perder a noção do lugar onde se encontra. E geralmente, às vezes, a gente se descuida, né? Às vezes o cuidador tá ali distraído com uma outra coisa, esse idoso levanta, abre a porta e sai de casa, né? E geralmente, como ele não tem mais essa noção de espaço, né? E ele já não conhece mais o lugar direito, mal conhece as pessoas, né? Já não lembra mais do nome das pessoas, ele vai se perder, provavelmente nas ruas. Então é interessante que haja essa identificação, uma pulseira de identificação com nome, telefone, endereço, para que assim que encontrada, né, ela possa ser levada de volta para casa. Existem histórias de pacientes de Alzheimer que, num passeio numa praça, o cuidador se distraiu por um instante, esse idoso levantou e saiu, e até hoje não foi encontrado. Por quê? Porque não há uma identificação, ele não sabe dizer quem ele não sabe dizer de onde ele veio, ele não sabe dizer o nome de ninguém, muito menos número de telefone e endereço. Então, tem muitas pessoas com Alzheimer que estão desaparecidas pelo Brasil por conta dessa falta de identificação, né? E não é culpa de ninguém, não é culpa do cuidador, né? Às vezes ele foi no banheiro, às vezes ele foi levar um copo na pia e por menor que seja a distração, esse o seu Alzheimer, o seu idoso, né, acaba tomando essas atitudes. Estabelecer uma rotina diária e ajudar o doente a cumpri-la. Né? Nas fases iniciais, pode-se espalhar lembretes pela casa, como, por exemplo, apague a luz, feche a torneira, desligue a TV. Pode ajudá-lo bastante.
Simplificar a rotina do dia a dia de tal maneira que o paciente possa continuar envolvido com ela. Por exemplo, o paciente de Alzheimer, ele precisa do mínimo de estímulo na hora de comer, na hora de dormir, né? Eu aprendi muito nesse ano de pandemia nas redes sociais, né? Como, por exemplo, o quarto do idoso com Alzheimer, ele tem que ter o mínimo de coisas possíveis, né? O mínimo de móveis possíveis, uma cama e um guarda-roupa, né? É aconselhável que não se tenha objetos de decoração, por exemplo, que possam distraí-lo ou que possam feri-los, né? Na cama, por exemplo, também é aconselhável que não haja muitos travesseiros, não haja muitos cobertores, né? Manter o mínimo de objetos, de situações, de decorações, né? Preferencialmente, a cor do quarto deve ser uma cor neutra, que não desperte a atenção do idoso, né? Por exemplo, um laranja, um azul, um cor-de-rosa, né? Uma parede branca, uma parede bege, cores que não despertem a atenção. Na hora das refeições, de preferência, uma toalha também de cor neutra, que não tenha muitos desenhos, que não vai distrair o idoso, porque o idoso com Alzheimer, ele apresenta muita dificuldade na alimentação, então, quanto menos tiver de distrações, né, mais fácil ele vai fazer as suas refeições, né? Porque ele se distrai muito rápido e acaba esquecendo de se alimentar. Dentro de casa também, né? Ter o maior espaço possível, né? Cuidar pé de mesa e cadeira para que o idoso não tropece, né? Aqueles mesinha de centro é aconselhável que não tenha, né? Para que o idoso não sofra nenhum acidente, não se machuque. Grade nas janelas, tranca nas portas, não se deve deixar a chave na fechadura, né? Janela aberta. Tem que sempre cuidar e prestar muita atenção, né? Nesses detalhes. Box de banheiro, de preferência que não seja de vidro, para que o idoso não se acidente, né? O banheiro também tem que ter o mínimo de objetos, de estímulos possíveis, porque o idoso se distrai muito facilmente. Então, às vezes, ele vai lá para fazer um xixi, ele acaba vendo um creme, uma coisa lá, ele se distrai e acaba urinando na própria roupa, né? Porque ele se distraiu com alguma coisa e esqueceu de fazer o que tinha ido fazer. Então, são dicas muito interessantes e que às vezes a gente acaba não prestando atenção. Encorajar a pessoa a vestir-se, comer, ir ao banheiro, tomar banho por sua própria conta. Bem, essas questões são muito peculiares de cada idoso. Eu acredito que aqui isso se aplica nas primeiras fases, né? Na primeira e na segunda fase, porque geralmente os idosos com Alzheimer, a partir da terceira e quarta fase, né, já apresentam dificuldades de alimentação, dificuldades de higiene pessoal, eles não conseguem mais, apesar da sua mobilidade, eles não conseguem mais tomar banho sozinho, ir ao banheiro sozinho, né, porque há uma dificuldade, né, de realizar a sua própria higiene. Quando não consegue, em alguns casos, né, o idoso, a idosa não tomar mais banho sozinha, pode ainda atender a orientações simples como tire os sapatos, tire a camisa, as calças, agora entre no chuveiro. Eu vi eu acompanho uma página de uma filha com a sua mãe, e essa mãe tem Alzheimer, e ela contou que a maior dificuldade dela hoje é a higiene da mãe. Então, ela sempre inventa situações, por exemplo, ela faz uma hidratação no cabelo, ela pinta o cabelo, ela passa um produto no cabelo que aí
assim a mãe dela, né, se sente na obrigação de realizar a sua higiene, né, tomar o seu banho. Então são alternativas, né? Porque os idosos apresentam muita resistência na hora da sua higiene pessoal. Como eu havia dito, limitar as suas opções de escolha. Por exemplo, em vez de oferecer vários sabores de sorvete, ofereça apenas dois tipos, né? Porque ele vai se sentir angustiado, ele não vai saber o que fazer, né? Porque são muitas opções e ele pode entrar numa angústia muito grande. Então, em vez de oferecer 5 sabores, ofereça dois. Ou ofereça aquele que você já sabe que ele gosta, né? Certifique-se de que o doente está recebendo uma dieta balanceada e praticando atividades físicas de acordo com suas possibilidades, né? Por quê? Porque muitos idosos, nas fases mais agressivas da doença, apresentam dificuldades de alimentação, né? Tem restrições alimentares. Então, é interessante, na hora que o idoso esteja se alimentando, você esteja ali do lado, incentivando, talvez se alimentando junto com ele, né? Não deixar, é importante não deixar o seu idoso se alimentar sozinho, tomar o suco sozinho, né? Esteja ali junto com ele, acompanhando, incentivando, né? Conversando. Mas o importante é que ele se alimente bem. Idosos com Alzheimer devem evitar o uso de bebidas alcoólicas e o cigarro, pois os dois agravam, né, o estado da doença. Estimular o convívio familiar com esse idoso e também o convívio social, e eles gostam bastante, apesar das vezes se esquecerem quem são as pessoas, mas eles gostam, eles necessitam desse convívio, desse contato, porque é muito desgastante também para o idoso com Alzheimer estar sempre convivendo com a mesma pessoa. Então, incentive a sua família, incentive os seus irmãos, caso são, né, falando de pais, incentive os irmãos, incentive, né, os irmãos do pai, da mãe a visitá-los, a ligar, né? Convide-o para tomar um cafezinho da tarde, a jantar, a almoçar. É importante que o idoso tenha esse contato. Até para que ele se sinta parte da família e ele se sinta também vivo, né? Porque se não há nenhum estímulo, esse idoso vai passar o dia todo parado, né? Estático. Ou ele vai estar dormindo, ou ele vai estar sentado no sofá assistindo televisão o dia inteiro. Então é importante incentivar o idoso a praticar atividades físicas, fazer uma caminhada, né? Receber visitas, receber familiares, ter esse contato social, esse convívio com a família. Bem, a família também tem que entender, né? Primeiramente, que o Alzheimer é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Ela é uma doença que evolui todo dia ela vai evoluir um pouquinho, e que as habilidades perdidas, elas jamais serão recuperadas, né? Por exemplo, a questão do arroz novamente, né? Se ela já não sabe mais fazer o arroz, não adianta você ensinar, não adianta você querer que ela faça, porque ela já não vai se lembrar mais, ela já não vai mais saber, ela pode até causar um acidente, ela pode colocar até fogo na casa, né? Você querer insistir que ela faça uma coisa que ela já não se lembra mais, e é claramente ela demonstra isso, né? Eu já não sei mais fazer. Então não insista nas coisas que o seu idoso não consegue mais fazer, né? Ajude-o, né? Trate-o com carinho, com respeito, né? Providenciar ajuda profissional, familiar, de amigos, quando o trabalho com o paciente estiver sobrecarregado. Como eu disse inicialmente, o cuidador e o paciente, ambos precisam de momentos de descanso, precisam de momentos
para espairecer. É necessário que você tenha seus dias de folga, se você é um cuidador de um paciente de Alzheimer, que você possa ter o seu dia de folga, que você possa contar com outros familiares que se disponibilizem para ficar com esse idoso enquanto você estiver fora, familiar, amigos, né? É importante ter esse apoio social, esse apoio familiar, porque não é fácil, é super desgastante e infelizmente não são em todas as famílias que acontece essa união. Geralmente acaba sempre sobrando para um filho ou para o companheiro desse idoso cuidá-lo sozinho. Então é importante que haja esse descanso, que haja essa parceria entre a família, porque não é uma tarefa fácil, né? É uma é um trabalho de vigilância o tempo todo, né? Você tem que ficar o tempo todo de olho no idoso, você às vezes não consegue descansar direito, você não dorme direito, você não se alimenta direito, porque você tem que sempre estar atento ao que ele está fazendo, né? Então, os momentos de descanso seu, como cuidador, são poucos, porque o idoso com Alzheimer, ele dorme pouco também, né? Ele não tem mais essa necessidade de dormir 8 horas como nós, né? Às vezes 5, 6 horas de sono para eles já são suficientes. Então, é importante ter uma rotina, né? Seguir uma rotina, não deixar que o idoso durma demais durante o dia, porque vai chegar à noite, ele não vai querer dormir, ele vai passar a noite toda acordado, aí você não vai descansar, né? Então é importante praticar atividades físicas, estimular o idoso com jogos, contando histórias, vendo fotos, assistindo um filme, conversando, para que chegar na hora de dormir, chegou o horário de dormir, ele esteja cansado e de fato ele vai dormir a noite toda tranquilamente. Eu trouxe alguns questionamentos que eu acredito que seja o questionamento de muitas pessoas. Fazer exercícios físicos reduz o risco de Alzheimer? Sim, segundo a Organização Mundial da Saúde, praticar atividades físicas regularmente, ter uma alimentação equilibrada, não fumar e controlar a pressão arterial e o nível de açúcar no sangue são ações que ajudam a reduzir o risco de demência, condição que atinge mais de 50 milhões de pessoas no mundo. E a doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Outra pergunta muito frequente: o que o paciente com Alzheimer ele esquece primeiro? No início, as memórias recentes são as mais comprometidas, pois as informações que aconteceram há pouco tempo não são registradas de forma adequada. É comum que o paciente esqueça um telefonema que acabou de fazer ou o que comeu no almoço. Com o passar do tempo e a evolução da doença do Alzheimer, as lembranças do passado também serão atingidas. Quais são os principais fatores de risco? A prevalência da doença de Alzheimer é muito alta após os 85 anos. A partir dos 65 anos, o risco duplica a cada 5 anos. Apesar disso, existem casos mais raros em pessoas na faixa dos 50, como eu disse, quando há uma forte predisposição genética. O risco também é maior em pessoas que têm síndrome de Down, com histórico familiar da doença e em mulheres. Como contar ao paciente sobre o diagnóstico? Essa é uma questão muito singular de cada família. Muitas famílias optam, por não contar ao familiar que ele sofre dessa doença, porque também ele não vai entender o que é e na maioria das vezes vai causar mais sofrimento ou vai causar até um sofrimento desnecessário. Então, muitas famílias não revelam isso ao paciente, elas acham que
vai lhe causar mais sofrimento, né? Porque ele não tem mais noção do que está acontecendo com ele. Então, você falar que ele é portador de uma doença degenerativa que aos poucos vai o matando, né? O que que a família vai ganhar com isso, né? Talvez vai prejudicar o estado de saúde do seu idoso, né? Vai deixá-lo mais agitado, vai deixá-lo mais angustiado. E é algo que você vai contar e daqui a alguns minutos ele vai esquecer, né? Então é como uma forma de preservar também a vida emocional do paciente, né? Eu acho que a família já sofre demais com essa situação, então em alguns casos não há necessidade de se contar ao paciente, pois ele não vai se lembrar depois, vai se esquecer, né? E ao contrário disso, vai lhe causar mais sofrimento do que ele já tem, né? Do que ele já possui. Então, muitas famílias nessas situações optam por não contar, né? Porque a gente não sabe também qual vai ser a reação do paciente. E muitos pacientes em fases mais graves, eles acabam se tornando agressivos, né? Então, as famílias optam por não contar por várias questões e eu acredito que como uma forma de preservar também o seu idoso, né, da dor, do conhecimento do que se tem, porque ele também não tem mais noção, né, do que está acontecendo ao seu redor e a família nesse sentido não vai sair ganhando nada, né? Como tornar a vida mais tranquila? Bem, no estágio inicial é importante permitir que a pessoa seja produtiva e tenha sua independência. E algumas medidas podem auxiliar o paciente no dia a dia, como fazer os passeios e atividades físicas, né? Reduzir as opções de escolha do paciente. Por exemplo, ele dá umas dicas bem interessantes, né? Assim como você deve diminuir os móveis, né, no dormitório do seu idoso, também diminuir a quantidade de roupas, porque vai chegar um momento da doença que ele vai começar a vestir uma peça em cima da outra, uma peça em cima da outra, e isso pode causar sufocamento. Então, reduzir o número de peças de roupa, reduzir o número de calçados, evitar objetos pontiagudos, objetos, né, de vidro, objetos que possa machucar o paciente, né, no momento de fúria, no momento de agressividade. São essas dicas. E de que forma, falando na agressividade, de que forma os cuidadores e os familiares podem lidar com os episódios agressivos do portador de Alzheimer? Como eu havia dito, pessoas com a doença de Alzheimer podem sim ter momentos de agressividade e esses episódios podem acontecer de repente, sem razão aparente ou surgirem após alguma frustração ou desconforto, como dor, cansaço ou sono, ou por conta de fatores externos, como multidões ou ambientes com pessoas desconhecidas. É preciso ter paciência e tentar entender o que levou aquilo para prevenir acontecimentos semelhantes no futuro. É importante limitar as distrações, como a gente já vem falando desde o início, e além de conversar calmamente, né? O idoso, pelo que eu tenho aprendido nas redes sociais, né, com cuidadores de portadores de Alzheimer, chega uma fase da doença que eles não conseguem mais demonstrar o que estão sentindo. Se eles, né, eles não conseguem mais dizer que querem ir ao banheiro, dizer que estão com fome ou dizer que estão cansados. O cuidador, ele tem que ter o feeling, né, para adivinhar e tentar entender o que ele está demonstrando, né? E ele vai demonstrar com atitudes.
né? Ele não consegue verbalizar o que ele está sentindo, se ele está com fome, se ele quer ir ao banheiro, se ele está com sono, se ele está triste, se ele está cansado. Então, o cuidador, por que que o trabalho de cuidador de portador de Alzheimer é desgastante? Porque você também tem que prestar atenção nesses pequenos sinais, né? E sempre perguntar: você está com fome? Você quer ir ao banheiro? Por que que você está andando de um lado para o outro, né? Você quer um lanche? Você quer tomar um suco? Né? Talvez vamos aqui no banheiro. Eu acho que o que tu está sentindo é vontade de ir ao banheiro, por exemplo, né? Ou será que você quer tirar um cochilo à noite, um cochilo à tarde, né? Então você tem que ter o feeling de entender o que ele está demonstrando, né? Talvez ele começa a ficar muito agitado, então já vai pensando, né? Será que é fome? Será que é a hora do lanche? Né? Será que é vontade de ir no banheiro? Quantas vezes ele foi no banheiro hoje? Ele ainda não foi, então talvez seja isso, né? Então tem que ter esse sexto sentido apurado para tentar entender, porque vai chegar no momento da doença que eles não vão mais conseguir verbalizar o que sentem, né? E aí, às vezes, você não tem essa paciência, esse cuidado de entender o que ele quer verbalizar e acaba ocorrendo situações desagradáveis, né? Existe também, ouvi muito falar, né, que existe a síndrome do pôr do sol, que é um momento onde esses idosos eles vão se sentir mais tristes, mais angustiados. Então, nesse momento, você tem que pensar em maneiras para distraí-los, né? Conversar, olhar uma revista, folhear um jornal, assistir alguma coisa, né? Procurar distraí-los para que esse sentimento não venha à tona, né? Esse sentimento de tristeza, de angústia, né? Muitos se sentem tão tristes que choram, se sentem angustiados, aí podem se tornar agressivos, né? Se voltar contra o cuidador. E muita dessa agressividade não tem razão alguma, né? Talvez uma situação mínima que seja, né? O chateou, então ele pode se voltar contra o cuidador, ser agressivo. Então é importante saber conversar, ser tolerável às atitudes, ter muita paciência com o seu ente querido, né? O seu paciente de Alzheimer. O importante é ter muita paciência, muito respeito, porque dentro das alternativas, o que a gente pode fazer para um paciente de Alzheimer é proporcionar uma qualidade de vida a ele, né? Porque a doença já traz tanto sofrimento, então eu acho que, enquanto cuidador e família, nós temos que proporcionar a ele uma qualidade de vida, né? Uma vida confortável, uma vida feliz, onde ele possa ser livre para fazer o que ele sente vontade, né? Desde que seja monitorado, né? Que ele consiga ter uma alimentação saudável, balanceada, que ele consiga praticar um exercício físico, uma caminhada, que a família participe da vida desse idoso, né? Conviva com esse idoso, porque ele quer se sentir pertencente à família, ele quer se sentir útil, né? Então é importante que a família cuide bem desse idoso, participe da vida dele, faça visitas regularmente, leve-o para passear e que esse cuidador também tenha o seu merecido descanso, porque não é uma tarefa fácil. Eu espero ter conseguido trazer a vocês um pouquinho de conhecimento sobre o mal de Alzheimer, né? Uma doença que se falou muito nesse ano de pandemia. A gente acha que conhece sobre a doença, mas na verdade, quando a gente vai pesquisar e vai
e procura entender, né, a gente vê que, meu Deus, é uma tarefa muito difícil, né? Mas feita com, se a gente fizer com amor, respeito, dedicação e paciência, tudo dá certo no final. E semana que vem eu irei trazer alguns dessas redes sociais que eu citei aqui, que eu acompanho e que vale muito a pena para quem é cuidador, né? Acompanhar essas pessoas, porque você aprende muito sobre a doença, além de dicas, né? De alternativas, né? Como eu falei aqui, tudo que eu falei em relação ao quarto, em relação à casa, em relação ao guarda-roupa, são coisas que eu aprendi nas redes sociais, acompanhando essas pessoas, né? Que são cuidadores de pais com Alzheimer. E como uma forma, eu acredito, de amenizar, né, essa sobrecarga e também com a finalidade de ajudar outras pessoas, elas estão aí na rede social mostrando o seu dia a dia como uma forma também de estimular o seu idoso, né? Então, é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês hoje, nessa segunda-feira de carnaval. Pelo jeito, todos os meus seguidores estão aí descansando, né? Ou estão na folia, mas a quem compareceu à live, esteve presente, um grande abraço. Semana que vem nós estaremos de novo aqui na segunda-feira, falando um pouquinho mais sobre o Alzheimer, sobre as redes sociais, né, que impulsionaram a doença e tornaram ela mais conhecida hoje. E eu espero ter contribuído um pouquinho aí para o conhecimento de vocês acerca da doença. E eu espero também ter ajudado com essas dicas, né, para facilitar a sua vida como cuidador e a vida do seu portador de Alzheimer. A todos que estiveram a todos que estiveram presentes na live do Facebook, sintonizados na Rádio Web Torres, na Web TV. Foi um prazer estar com vocês. Eu sei que essa segunda-feira não é uma segunda-feira comum, né? Tá todo mundo querendo descansar, aproveitar o seu feriado, curtir uma praia, mas aos que estiveram, né, presentes, muito obrigado pela presença dos que estiveram aqui acompanhando. Eu espero ter feito, né, me entender. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre o assunto. E semana que vem nós estaremos de volta com mais um pouquinho sobre o Alzheimer.